na nossa, como é que se diz, geografia, não era bem isto que eu queria dizer, nas nossas construções, não é? É impossível alguém chegar a Porto Alegre e não reparar logo em duas grandes torres no meio da cidade que se referem à fábrica da Robinson, não é? E nesta manhã eu quero realmente partilhar alguma coisa com os irmãos e vou pedir ao José Carlos para colocar ali. Nós durante cerca de 80 anos, a igreja foi pastoreada por uma família, chamada família Robinson. E sim, o nome é comum, é conhecido, porque são eles os grandes investidores que vêm para Porto Alegre em 1848 e começam estas fábricas, realmente a trazer esta indústria toda para Porto Alegre. Mas estamos a falar de homens que tinham uma paixão diferente daquela que era comum a muitos portalegrenses naquela altura. Estamos a falar de gente que amava o Senhor. E por isso eles não ficaram calados e imediatamente eles começaram a trabalhar na sua própria casa para realmente alcançarem. Nós temos ali duas personalidades. George Williams Robinson foi realmente o grande visionário que veio para cá em 1848 e depois o seu filho, George Milhouse Robinson, que começou realmente este trabalho aqui nesta igreja. E para os irmãos terem ideia, sim, começou nesta casa, embora a casa fosse um bocadinho diferente naquela altura. Foram estes homens que tiveram a visão de realmente pegar este teatro, transformá-lo e adaptá-lo para uma casa de culto. Em 1881, faz este ano 143 anos. Nós já viram, não são todas as igrejas que têm esta história, mas nós temos o privilégio de ser herdeiros deste legado tão importante. E claro, nós podíamos estar aqui a falar, são 143 anos, são muitos anos onde nós podíamos realmente estar aqui a contar histórias, a lembrar coisas que aconteceram. Para os irmãos terem ideia, passados cerca de 10 anos, foi nesta casa que abriram as duas primeiras escolas dedicadas ao ensino, porque naquele tempo os operários não tinham a oportunidade de aprender a ler e a escrever, mas foi nesta casa que eles começaram precisamente a aprender a ler e a escrever. Depois, podes avançar, depois em 1889 é inaugurada esta casa como o primeiro culto evangélico e agora sim pelo filho do nosso irmão George Williams. Eles têm um nome muito parecido dos três, portanto às vezes até confundimos, mas pelo filho do nosso irmão Robinson, ele abriu esta casa e foi pastoreada pelo seu genro também, Pedro Castro da Silveira, que durante estes 80 anos até ao irmão Jorge Robinson da Silveira pastorearam esta igreja durante cerca de 80 anos. Nós, uma família, durante 80 anos a pregar o Evangelho. É coisa para nós darmos graças ao Senhor. Depois, podes passar mais uma? Em 1963, o irmão Jorge Robinson da Silveira, ele encontra-se com o irmão Manuel da Costa, pastor ali em trabalho missionário. Ele convocou este pastor da Assembleia de Deus a assumir esta igreja. E depois o que acontece? Em 1963 faz realmente a integração desta obra nas Assembleias de Deus e o pastor António e a irmã Lina Barata, eles vêm para aqui para Porto Alegre para serem os primeiros pastores. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque desde o pastor Barata até aos dias de hoje passaram 63 anos e durante esse tempo passaram por aqui
15 pastores. Eu gostava de mencionar apenas os nomes deles. Obviamente, irmãos, pelo tempo que nós temos hoje, não vou falar de todos, vou apenas mostrar os seus nomes para alguns irmãos que se recordam, outros que não se recordam muito deles. Pode passar, mais um. O pastor António Barata, que foi pastor aqui entre 1963 e 1969, depois o pastor António Maria Jorge Duarte, que esteve cá há alguns meses, seguido pelo pastor Artur Rocha, 1970 a 1980, o pastor que esteve cá mais anos, até ao dia de hoje. Depois o pastor Eugênio da Ponte, o pastor Constantino Ferreira, seguido depois, e eu preciso dizer que só me lembro a partir do pastor Constantino Ferreira, obviamente, não tenho nada para o resto, mas depois tivemos o pastor Eusébio Tomás, o pastor Silvino Anselmo, o pastor João Chasqueira, o pastor José Manuel Borges, o pastor Joaquim Correia, depois seguido pelo pastor Domingos Barradas, o pastor Olímpio, o pastor Nelson Galamarra, o pastor Samuel Pires e hoje, para esta pessoa que está aqui à vossa frente, o pastor Paulo Leitão. E durante o pastorado destes 15 homens, ou pelo menos dos 14 que me antecederam, muita gente já foi salva, muita gente entregou a sua vida a Jesus, muita gente teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. E isso são motivos para nós darmos graças ao Senhor. Agora, eu gostava, e um dos propósitos nesta manhã que eu queria partilhar com os irmãos, era a leitura de uma ata de 1966. E a razão porque eu quero partilhar esta ata, podia ter escolhido outras, mas, irmãos, isto lembra-nos de um tempo em que a igreja, ela, apesar da idade, já nesta altura, em que comemoravam cerca de 84, 85 anos, irmãos, era uma igreja que estava em crescimento. Era uma igreja que não estava acomodada, uma igreja que não dependia de recursos, porque não havia recursos nesta altura. O pastor andava de moto com a sua esposa atrás e faziam uma série de cultos ao longo deste distrito. Por acaso, a ata que eu vou ler não vai falar destes lugares todos, mas vai falar de uma perspectiva missionária. Uma igreja sem recursos não se deteve por falta de recursos. Antes continuou a convidar, continuou a crescer, irmãos, e sobretudo continuou a orar. Eu gostava de ler nesta. Se eu parar, irmãos, é porque a letra é difícil, está bem? Não era escrita à máquina, ok? Então dizia assim, ata número 13. No passado dia 6 de junho de 1966, reuniu-se a maioria dos membros da comunhão da Corporação Evangélica Assembleia de Deus em rua sede, na rua 31 de janeiro, 129, nesta cidade, pelas 9 horas, a qual presidiu o irmão António Costa Barata. Trataram-se, entre outros, os seguintes assuntos. Depois de lida a ata e as contas do mês transato, ambas foram por unanimidade aprovadas. Ponto número 2. Aprovou a Assembleia que fosse lavrada em ata a visita de 2 semanas a este campo do irmão Arnaldo Nunes Caldeira, o qual deu belas mensagens da parte do Senhor. Ponto número 3. A Igreja teve conhecimento da grande campanha evangelística em Inglaterra, cujo pregador foi o irmão Billy Graham, tendo a mesma orado por ambos. Ponto número 4. O pastor pediu credenciais da Assembleia a fim de convidar a terceira convenção da mocidade pentecostal, as quais lhe foram concedidas. Ponto número 5. Foi aprovado no dia 17 de julho para nele se realizar o passeio da escola dominical, o qual terá lugar na Serra de Porto Alegre. Ponto número 6. Foram lidas 2 cartas anónimas procedentes da Vila de Arronches, nas quais eram ameaçados de morte todos os protestantes que não deixassem de lá ir. Ponto número 7. Teve lugar na noite de 4 de junho mais um culto de vigília, que durou até às 4h20 do dia 5.
por não haver mais assuntos dignos de menção, terminaram-se os trabalhos com oração. Secretário Pastor António Costa Barata. A razão porque eu quero ler este texto, ou porque é que eu quis ler este texto, irmãos, nós estamos a falar de uma igreja que era perseguida, e sim, perseguida por pessoas que são nossos vizinhos. Era uma igreja, irmãos, que não tinha recursos, mas convidou um evangelista para a área, porque olhava e via a necessidade da igreja continuar a crescer. E em terceiro lugar, era uma igreja que não deixou de orar. E as vigílias eram longas. Irmãos, e é o mesmo Deus que está nesta manhã aqui neste lugar. Se os irmãos, se nós pudéssemos, titularíamos as datas seguintes e viríamos aquilo que aconteceu em Arroz. Irmãos, a perseguição não parou. Devido a isso, a igreja foi obrigada a fechar, mas logo na semana a seguir abriu num lugar maior. na mesma localidade e com mais gente. Irmãos, porque a igreja que está debaixo do poder do Senhor, ela nada a pode parar. Amém? E nesta manhã nós temos razões para dar glória ao Senhor. E hoje, enquanto o pastor João Estevão se prepara para vir aqui, vou convidar os irmãos a ficarmos de pé e vamos cantar uma música que os irmãos conhecem. Louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome. E esta música diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu estou a chamar aqui o Whitey porque ele toca isto melhor que eu. Presta atenção que você está fazendo tudo isso com a Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos, é bom estar com os irmãos aqui. Que é bom fazermos uma viagem de Leiria, estar aqui com os irmãos. E esta manhã eu trouxe a carrinha cheia, eram 7 lugares, trouxe 7 lugares preenchidos.
Às vezes já tem conduzido, chega aqui e vem sozinho, né? Mas desta vez não. Ainda que eu convidei várias vezes esta família para estar comigo e eles sempre rejeitaram, mas desta vez eles não puderam rejeitar. Não, rejeitaram, houve motivos, né? Ao longo do tempo houve motivos. Queria apresentar-vos pedi a eles para ficar de pé, o Alain, a esposa da Ana e os filhos, o Filipe e o Tiago, peço desculpa, o Tiago e a Júlia. O Luís Filipe ficou, eu sei outro filho, mas ficou, não é? E a Júlia e a minha esposa Natália e o meu filho David, ou vocês não conhecem. Então foi estes irmãos que vieram connosco, né? Estamos aqui juntos para celebrarmos a Deus. E meus irmãos, digo-vos uma coisa, estou muito feliz mesmo por estar aqui com os irmãos nesta manhã. E ao vermos aquilo que Deus tem feito ao longo destes anos, eu não estava cá há 143. 61 e 143, né? Isso. Estava hoje já uns 60 dos 40, né? Eu não estava cá, e acredito que os irmãos também não estavam cá, né? Pelo menos acho eu, para não estar ninguém com 140, para não, né? Mas há 63 anos alguns estavam cá, né? Alguns penso eu. Quem é que já estava cá há 63 anos? Temos cá alguém com 63 anos? Não, do início não estava, ok. Mas, meus irmãos, é tão bom nós percebermos e olharmos para a história, porque o Tiago ele estava a ler até o livro de Atos, e eu estava a dizer em que evolução as coisas tomaram. Naquele tempo, se os irmãos notaram, eu tomei nota disso, a igreja era chamada de corporação, que era assim na altura que poderia ser chamada, não é? E era assim que era designado pelas nossas autoridades. E houve uma grande evolução ao longo dos anos, mas sabe uma coisa, mais do que a evolução que as coisas levaram e os termos e tudo mais, e agora somos denominados igreja pelas nossas autoridades, mais do que tudo isso, é percebermos que a glória de Deus continua se manifestando no nosso meio. É mais importante do que tudo aquilo que aconteceu, todos os relatos históricos que nós temos, tudo isso é importante. Mas o que é importante é nós percebermos a glória de Deus sendo manifesta no meio da igreja, e que hoje continua a ser assim, amém? E podemos ver o crescimento da igreja do Senhor neste lugar, irmãos, e é motivo para nós louvarmos ao Senhor e glorificarmos o nome de Deus. Eu queria deixar-vos uma passagem bíblica que encontramos no Salmo 75, e queria ler somente o verso 1 do Salmo 75. Peço desculpa. Salmo 75, verso 1 diz: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvores, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Amém? É verdade, é bom nós vermos as grandiosidades daquilo que Deus tem feito, e não só as vidas que ao longo dos anos, ao longo destes anos todos, Deus tem mudado, Deus tem transformado, aqueles que têm sido salvos. Também acredito que daqueles que Deus chamou deste lugar, e nós vemos ali alguns nomes que Deus chamou deste lugar para continuarem a proclamar o Evangelho. E meus irmãos, louvamos a Deus por isso. Mas sabe uma coisa? O povo costuma dizer: águas passadas não movem moinhos. E nós não podemos ficar presos à história. Devemos louvar a Deus pelas coisas grandes que Deus fez, é verdade. Mas coisas maiores Deus tem para fazer. Amém? Precisamos é estar disponíveis a cada dia para Deus continuar a fazer nas nossas vidas coisas maiores ainda. Porque nós hoje somos mais e podemos fazer mais coisas para que o nome de Deus seja glorificado. E nós vamos continuar receptivos com aquilo que Deus quer fazer através da minha, através da tua vida. Deus quer fazer coisas grandes. Amém? Eu queria orar ao Senhor e agradecer a Deus por este tempo. Amém? Deixe-me sentar, irmãos. Podemos orar a Deus. Pai, muito, muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor, por estes 143 anos. Obrigado por estes 61 anos. Obrigado, Senhor, porque ao longo deste tempo, Senhor, Tu te tens movido neste lugar. Tu tens movido nesta cidade, Senhor. Tu tens movido neste conselho, neste distrito, Deus. Muito, muito obrigado, Senhor, por aqueles que se têm disponibilizado, Senhor, têm disponibilizado as suas vidas para que Tu te movas através deles. Muito obrigado, Senhor, porque ao longo dos anos, Senhor, a história aconteceu através da vida de homens e mulheres nesta cidade. Senhor, mas nós queremos rogar, Senhor, pelas nossas vidas, para que, Senhor, a história desta cidade, a história deste distrito, deste concelho, a história deste país, Senhor, possa ser marcada através das nossas vidas e a Tua glória seja manifesta em cada um de nós e através de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja neste lugar. Muito obrigado por este lugar de Alegre, Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvamos e Te agradecemos. E continua, Senhor, derramando o Teu Espírito Santo, Senhor, fazendo sinais, prodígios e maravilhas neste lugar, Senhor. Senhor, entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e muitos parabéns. Amém? Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Nós vamos ficar de pé esta manhã mais uma vez e vamos juntos adorar ao Senhor, louvando a Deus com este cântico que diz: quero declarar Aleluia, Pai. o Teu nome. Aleluia. E há uma parte deste cântico que diz: declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a minha família clamo o santo nome de Jesus. Uma das coisas que a nossa história ela nos constrange é precisamente